A prévia do PIB, vamos começar falando sobre esse assunto, Bruna. Registrou um leve crescimento de 0,1% em maio, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. O resultado desacelerou em relação ao índice de abril, que foi de 0,4%. Essa desaceleração, ainda que pequena, enfim, não é 0,4 para 0,1, é resultado do quê? De uma falta de política eficaz a essa altura do campeonato? Uma falta de objetividade do próprio governo Lula para tentar estimular a economia? Como é que você avalia, Bruna? Com toda certeza. Bom, a resposta inicial é a questão fiscal, né? Então a gente já sabe, o grande problema da taxa de juros alta, então de não conseguirmos descer, a taxa de juros nada mais é do que o custo do dinheiro, com certeza são as questões fiscais, estão diretamente ligados à questão do governo. A máquina pública custa caro, ela não está sendo cortada, pelo contrário, o excesso de arrecadação e a falta de organização e da boa administração desse determinado dinheiro. Juntando isso, vieram alguns outros fatores. Se a gente falar em questão setorial, porque isso vai acabar reverberando. Então, por exemplo, a agropecuária, dessa vez, ela foi uma grande vilã. Logicamente, vilã no sentido de ter puxado, de ter trazido um pouco para baixo essa desaceleração, mesmo que muito pequena, apesar de eventualmente ela ser necessária. Então, assim, o agronegócio, logicamente, ele veio de um pico relativamente bom anteriormente em relação à safra. Então, agora, logicamente, ele é sazonal. Então, você tem determinados períodos que ele pratica essa desaceleração e, logicamente, a taxa de juros acaba dando uma impulsionada, e não só lá atrás, mas aqui na frente, porque grande parte dos insumos para a agropecuária acaba sendo dolarizados. E, logicamente, uma taxa de juros alta, um dólar, que mesmo que abaixo do que nós temos visto, mas consistente ali num determinado patamar relativamente alto, acaba afetando. Então, isso deu uma equilibrada ali versus o crescimento da indústria que trouxe, tá bom? Mas, logicamente, a gente não pode sair da questão do aperto monetário, né? Então, é uma fadiga que a gente fala desse aperto monetário. A Selic é 14%, ou seja, essa taxa de juros, ela exerce uma pressão muito forte sobre o consumo e o investimento. E o governo Lula frequentemente está tentando vender uma imagem que está com um crescimento robusto e tudo mais, mas os dados eles são muito claros. A economia ela está estagnada. Toda vez que sai esse dado, a gente está vendo uma economia estagnada, que não só não está colapsando, porque nós tivemos anteriormente uma safra muito boa, um país que vive ali do agronegócio e um consumo basal, que a gente fala, o consumo basal, o consumo básico da população que utiliza a Bolsa Família, que está tentando sustentar e manter essa determinada economia, né, que movimenta o grande dinheiro. E a falta de política fiscal também, que estimula o investimento privado, também acaba, né, impedindo o crescimento da nossa economia, deixando a economia à deriva e dependendo apenas do que a gente fala de rolagem de dívida, ou seja, as pessoas vão trocando juros caros por juros baratos à medida que esses juros vai crescendo, a renda não há uma transferência de renda, você não tem a grande parte da população com a oportunidade, né, de emprego e crescer, e aí esses dados vão refletindo uma economia totalmente estagnada e inflada pela máquina pública. Repercussão, né, das consequências também do tarifaço, porque o governo Lula vai iniciar hoje reuniões com setores brasileiros afetados pela nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos nacionais. A medida anunciada depois de uma investigação comercial exclui uma extensa lista de produtos, mas deve impactar cerca de 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. O objetivo dos encontros, coordenados pelo MDIC e com participação inclusive do vice-presidente e ministro da Fazenda, é identificar demandas dos segmentos e ampliar o Plano Brasil Soberano para oferecer apoio. O governo brasileiro avalia a decisão americana como política ideológica, sem justificativa econômica e considera recorrer à lei da reciprocidade econômica. Como é que você avalia todas essas medidas? Como devem ocorrer essas conversas, essas discussões? Vamos lá,
Esse tarifaço nada mais é porque, lógico, que ele tem algumas questões. Eu acho que lá atrás, quando o tarifaço começou, ele tinha um aspecto totalmente político e comercial. Mas agora, essa narrativa ela não funciona, porque o tarifaço do Trump, ele foi readequado dentro da justiça americana, e o que está sendo feito neste momento já foi aprovado pelo judiciário americano, que tem muito mais relevância e credibilidade do que o judiciário no Brasil. Então agora essa retórica de que é uma questão ideológica, ela não cabe mais. Ela está dentro da legislação americana e, logicamente, dentro dos interesses dos Estados Unidos. Cada nação tem seu determinado interesse. A gente precisa pensar que aqui no Brasil, essa questão do tarifaço não é olhar para o próprio umbigo. Todos os países, o mundo inteiro está sendo taxado de certa forma, porque faz parte de um plano americano, de uma reindustrialização dos Estados Unidos. E ele não vai começar ali com o Trump, ele só vai se iniciar. A ponta foi feita, o início do caminho foi feito, que é tarifar produtos que entram dentro dos Estados Unidos, determinados produtos, com aquela ressalva que os produtos que foram tirados, principalmente alguns brasileiros, são aqueles que pressionam a inflação americana, lógico que é de interesse próprio, nacional, essa tal soberania que o Brasil tanto fala, mas para um trabalho para que eles incentivem a indústria dentro dos Estados Unidos e dependam menos, como houve aí uma tirada das indústrias dentro dos Estados Unidos, indo para a China ou outros determinados países. Dito isso, em relação ao Brasil, não sei o porquê essa gritaria aqui dentro do Brasil, sendo muito bem clara assim, e direta, porque os Estados Unidos hoje representam em quarto ou quinto lugar os percentuais de exportação dos produtos que foram taxados. Em relação a isso, nós não precisamos ter preocupação. O que o Brasil precisaria ter uma determinada preocupação é a negociação com as indústrias muito fortes que nós temos e que afetam o consumo, como, por exemplo, o setor de viagens, que depende muito dos Estados Unidos. E de duas uma, ou o brasileiro começa, né, eu falo no geral, a gente começa quando nós formos votar em alguém, em quem incentiva a indústria nacional e que a gente possa depender menos disso. A indústria nacional ela é muito importante e ela é praticamente inexistente. Cada vez mais nós temos o maior número de recuperações judiciais e empresas fechando ou indo à falência. Isso porque não há nenhum tipo de incentivo. Então, o tarifaço, na verdade, para a gente tirar a lupa, ele mostra menos sobre o Brasil, porque o impacto em relação à balança comercial, que é a entrada e saída ali, né, essa troca em relação aos Estados Unidos, tem um impacto menor do que a gente imagina e muito maior no que diz respeito a olhar para dentro de casa e ver que nós não temos o suporte necessário para as indústrias que serão afetadas em relação a isso. O principal papel de um governo é transformar um ambiente seguro e sólido, não só para a população, mas também para as empresas que investem e estão aqui dentro. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.